Atos 9:36 a 42. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, vamos enfatizar Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. Lida era uma cidade, tá? Vizinha aí de Jope. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém, queridos? Você crê que um morto ressuscitou literalmente? Vamos sentar, na verdade, né? Fique à vontade, ficar de pé. A emoção do morto ressuscitar, né? Só não pode dormir, como eu sempre digo, hein, queridos? A mensagem não vai fazer ninguém dormir, não. Oi? Queridos, esse aí foi o primeiro caso de ressurreição descrito no Novo Testamento, ou melhor, no livro de Atos. Primeiro caso de ressurreição no livro de Atos. O segundo foi um jovem chamado Eutico, né, que estava sentado numa janela enquanto Paulo estava pregando. A Bíblia diz que ele cochilou, dormiu, caiu do segundo andar, se espatifou no chão, morreu. Paulo então orou e ele ressuscitou. Segundo caso. Mas o primeiro foi esse aqui, de Dorcas. A ressuscitada foi Dorcas, que segundo o texto, aí, versículo 36, ela era uma discípula de Jesus e muito amada. Uma mulher muito estimada, muito respeitada pela igreja da época. Mulher de fibra. Dorcas foi uma mulher útil. O texto que lemos diz que ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Ou, como diz na linguagem de hoje, ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Esse era o estilo de vida dessa mulher de fibra. Era uma mulher útil, diferenciada. Não era mais uma. Não somava com os números. Era diferenciada. O verso 39 aí diz também que todas as viúvas rodearam Pedro, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Olha que mulher. Ela era uma costureira de mão cheia. Seu estilo de vida era fazer o bem ao próximo e não o mal. Esse é o estilo dela, o estilo de vida. Ela usava seus talentos para ajudar as pessoas e não para atrapalhar. Ela respirava compaixão e não murmuração. Irmãos, a compaixão atrai as pessoas para nós. A murmuração afasta. Ela não era murmuradora. Ela era uma mulher compassiva. Ela foi útil. Dorcas faz parte de uma honrosa lista de mulheres piedosas e úteis do Novo Testamento. Você fala assim: pastor, você vai pregar só para mulher hoje? Não. Mas já que é mulher aqui, ela faz parte de uma galeria de mulheres de fibra, como Maria, mãe de Jesus, Lídia, Priscila, Dâmaris, Febe, Eunice, Evódia, nomes bonitos para botar na filha, né? Evódia, Eunice, Maria, mãe de João Marcos e outras. Então, mulheres de fibra, mulheres de Deus, mulheres de oração, mulheres úteis e não inúteis. Porém, um dia Dorcas ficou doente. Não sabemos a causa
ou o nome da doença. O que sabemos pelo texto é que essa doença agravou-se e a levou o quê? À morte. E esse é um dos casos mais comoventes da Bíblia, queridos. Mais comoventes, mais dramáticos. E o que nos comove é o fato de Dorcas ser descrita aqui como uma discípula. Versículo 36. Uma mulher de Deus, exemplar, uma crente fiel, temente, que todos amavam. Sendo assim, diz o texto, houve muita comoção em toda a cidade, muitas lágrimas foram derramadas por conta dessa morte. Ela morreu, mas deixou saudades. E Pedro estava em outra cidade quando Dorcas morreu. Estava em Lida. E ele foi chamado e prontamente se dispôs a ir a Jope. E quando chegou, diz a Bíblia, um milagre aconteceu. Um morto ressuscitou e muitos se converteram ao Senhor. Essa é a história. Para você se localizar. Eu li o texto, expliquei um pouco o texto, para você não esquecer dessa mensagem. Agora, o que mais me impressiona na vida de Dorcas foi a sua utilidade no reino de Deus. Irmãos, ela não pregava, não era pastora, pregadora. Ela não profetizava como as filhas de Filipe. A Bíblia diz que Filipe tinha filhas que profetizavam. Dorcas não tinha dom de cura, não tinha dom de visão. Talvez nunca tenha visto um anjo, como também nunca vi. Talvez a maioria aqui nunca viu. Eu não faço questão de ver. Se aprover a Deus, amém. Se não, nunca orei pedindo para ver. Dorcas não era rica, não tinha títulos, não tinha funções eclesiásticas, mas tinha o principal, o essencial. Ela era uma discípula fiel do Senhor. Fidelidade, acima de tudo. Portanto, mesmo sem títulos, mesmo sem dons espetaculares, sobrenaturais, ela foi útil na igreja e na cidade aonde ela morava. Ou seja, ela foi útil na vida, útil na morte e foi útil até na sua ressurreição. Primeiro, Dorcas foi útil em vida. Vou repetir, aí versículo 36 diz que ela estava cheia de boas obras e esmolas. Cheia. Quando Pedro chegou na casa, depois de ser convidado, ou até inquirido, as viúvas, diz o texto, versículo 39, chorando, mostravam a ele os vestidos e as túnicas que ela havia feito. Ou seja, Dorcas era útil, prestativa, abençoadora. Ela se doava para ajudar os necessitados, principalmente as viúvas tão desprezadas, desamparadas naquele contexto. Dorcas não era bombril, mas tinha 1001 utilidades. Trazendo para nós, somos úteis ou inúteis para o Senhor? Temos prazer em servir aos outros por amor a Jesus ou só gostamos de sermos servidos para o nosso bel prazer? O pastor já começou assim? É só a ponta do iceberg. Estamos esperando um cargo na igreja para trabalhar ou o simples fato de sermos discípulos já nos faz arregaçar as mangas e cair para cima do trabalho, servindo a Deus? Dorcas era discípula, só, não fala mais nada, discípula. Ela não era uma apóstola, como hoje em dia, infelizmente, tem muitas mulheres com título de apóstola, como do absurdo. Ela era uma aprendiz e não professora. Ela se colocava aos pés de Jesus para aprender e não para ensinar. Até porque um discípulo é um aprendiz, E o discipulador, em primeiro lugar, aqui é Jesus. E Jesus usa outras pessoas para nos ensinar como ser um discípulo. Então, um bom referencial de discípulo é Dorcas. Então, não precisamos, queridos, ser consagrados a pastores, diáconos ou evangelistas para trabalhar para Jesus. Tem gente que fica esperando uma ordenação, um título para trabalhar. Já que não tem nada, então não trabalho. Ela era só discípula. Eu não estou menosprezando ordenações. O que eu quero enfatizar é que você não precisa de uma carteirinha de evangelista para evangelizar.
Você não precisa de uma carteirinha, né, ou um título de diácono para servir e ajudar. Você não precisa de ser um pastor para pregar e para aconselhar. Não, queridos. Você não precisa de uma carteirinha, por exemplo, com o nome Ministério de Visitação para visitar alguém que está precisando de uma palavra, de uma oração, de uma ajuda. Ninguém precisa de carteirinha. O que precisamos fazer é agir mais, falar menos, nos envolver mais, planejar menos. Tem gente que planeja. Em 2025 eu vou começar. Planeja, cheio de sonhos, cheio de projetos, mas não faz nada. Precisamos nos envolver e planejar menos, queridos. O que precisamos é agir como discípulos de Jesus e não fingir que somos discípulos. O que precisamos é sermos úteis, como Dorcas foi. Enfatizo, você não precisa de nomeação para trabalhar. O que você e eu precisamos é estarmos aos pés do discipulador, que é Jesus, e buscar dele estratégias para servi-lo melhor, dentro das suas limitações. Quando eu falo servir a Deus, não estou falando que você tem que sair no sol de 40 graus, ser evangelista, não, dentro da sua casa. Aqui, Dorcas era uma discípula, estava na máquina de costura, fazendo roupas, fazendo as coisas, ajudando, abençoando vidas. Até porque cada membro de igreja é um ministro e cada um deve buscar o seu espaço no reino de Deus. Cada um tem utilidade, deve ser útil, precisa ser útil. A resposta ou a responsabilidade de cada um é sempre se perguntar: Senhor, perguntar não para o pastor, mas Senhor, o que eu posso fazer? Qual é o meu lugar nessa igreja, no teu reino? Em que eu posso ser útil? Aliás, geralmente a primeira pergunta de um convertido é exatamente essa: Senhor, o que queres de mim? E não só de um novo convertido, mas de um velho convertido também. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual a minha parte no reino? Para que o Senhor me chamou? Te garanto que não foi para esquentar, não. Não foi. Você tem um papel fundamental, sim, aqui, esquentando o banco no sentido de estar orando pelo pastor, estar aqui aprendendo. Mas não foi só para isso que Deus te chamou. Quando Saulo de Tarso, ele foi alcançado por Jesus lá no caminho de Damasco, ele não perguntou: Senhor, quando é que eu vou ficar rico? Depois leia lá Atos 9. Ele perguntou: Senhor, quando é que eu vou ficar rico? Senhor, quando é que eu vou ter um carro do ano? Uma casa de praia? Quando é que eu vou ter muito dinheiro na conta? Não, queridos, ele não fez perguntas idiotas como essa. Não. A pergunta de Paulo foi: Senhor, o que queres que eu faça? Só isso. O que queres? E Jesus deu todas as coordenadas para ele. Se você perguntar, meu irmão, ele vai te dar uma lista. Vai te mostrar coisas. Caramba! É isso mesmo? Então tenha coragem. Pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? De acordo com o que vemos em muitas igrejas, ser crente é ser rico, viver bem, ter muita saúde, saúde para dar e vender. Porém, de acordo com a Bíblia, ser crente é ter a consciência de que se é devedor a Jesus por tão grande salvação e precisa fazer alguma coisa por amor a Ele, já que Ele se doou inteiramente por nós. O que eu posso fazer por Ele? Sempre haverá o que fazer na obra de Deus. Seja varrer a igreja, lavar uma louça depois de uma programação como a de ontem. Sempre haverá alguma coisa para fazer. Contribuir, orar, jejuar, se envolver. Isso me faz lembrar de um jovem que se converteu numa cruzada do evangelista D.L. Moody no século XIX. A vida desse jovem foi totalmente transformada. E como resultado dessa transformação, ele foi até Moody e perguntou, e disse: pastor, eu quero trabalhar para Jesus. Só que eu não sei como começar, o que fazer. Eu quero ser útil. Eu quero ser prestativo. Eu quero ser eficiente para meu Senhor. O que eu posso fazer? Qual a parte que me cabe no reino? Sabe o que Moody disse para ele? Meu jovem, a partir de hoje,
você vai ser o garoto propaganda do nosso ministério. Você vai ser o homem salsicha. Sabe o que é um homem salsicha? A estratégia. Moody mandou fazer 2 cartazes com anúncio de onde seria o próximo culto e o horário. E depois também escreveu num dos cartazes: Jesus te ama, Ele te chama. Moody amarrou, uma linha juntando os 2 cartazes, enfiou na cabeça daquele jovem e disse: agora é só andar pelo centro da cidade de um lado para o outro. Você vai ajudar o seu pastor a pescar homens. Um cartaz na frente, um cartaz atrás. E ele saiu andando pela rua. Útil. Utilidade. Esse jovem foi útil naquilo que estava disposto a fazer. Dorcas foi útil naquilo que o seu Senhor a mandou fazer. Faço minha, queridos, as palavras de um pastor. Então, já que eu estou vendendo o peixe do outro, não fique ofendido comigo. Foi o outro que disse. Quando disse que é doloroso constatar como tantos crentes, mesmo depois de tantos anos ligados à igreja, não revelam nenhum crescimento. São bebês espirituais. Estão ainda nos rudimentos da fé, dando voltas em círculo como urubu, sem nenhum progresso espiritual. São crentes antigos que ainda não conhecem a palavra, vivem o sono da letargia, não oram, não estudam a Bíblia, não jejuam, não evangelizam, não contribuem financeiramente, não trabalham no reino de Deus. São crentes parasitas. São crentes veteranos de banco de igreja que ainda não sabem como conduzir uma vida a Jesus, nem sabem como dar a razão da sua fé. Por que você é crente? Não sei. Sou crente porque meu marido vai para a igreja, minha esposa vai para a igreja. Por fim, ele conclui: são crentes nanicos, imaturos e infrutíferos. Queridos, procurem de Deus o que fazer e sejam úteis na obra dele. Seja útil. Se já é, seja mais para a glória de Deus. Conta-se a história de uma irmã em Cristo, verídica, verdadeira, real. Ela era enfermeira, mas um dia ela ficou doente. E muito mais do que doente, ela ficou em estado terminal. Era enfermeira de um hospital e ficou doente, em estado terminal, então as outras amigas ajudaram. E seu pastor visitá-la, não encontrou ali uma mulher triste e cabisbaixa, mas uma mulher guerreira que estava pregando para as outras enfermeiras e para os pacientes ali daquele hospital. Foi então que essa irmã disse o seguinte: pastor, essa cama aqui em que eu estou, é o meu púlpito. Só eu posso pregar nessa cama. E enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar a palavra de Deus. Ela não viveu muito tempo, queridos, depois daquela visita do pastor. Mas o pastor precisou depois levar um carregamento de Bíblias para aquele hospital. Bíblias que ela mesma havia comprado com seu próprio dinheiro, para não ser pesada para a igreja. Resumindo, a cama daquela irmã se tornou o seu púlpito. O leito onde ela esperava a morte se tornou a sua base missionária. E foi dali que ela levou muitas almas aos pés do Senhor. Qual é o seu púlpito? O púlpito é isso aqui, onde se prega a palavra. O púlpito dela era a cama. Qual é o seu púlpito? A máquina de costura era o púlpito de Dorcas. Era ali que ela alcançava as pessoas, fazendo roupas, abençoando os carentes, se envolvendo com gente. Era ali. Aquele era o púlpito de Dorcas. Você também, nós temos um púlpito. Pode ser um fogão, pode ser o volante de um Uber, a faculdade, o quartel, o quarto de hospital, como enfermeiro, como médica ou como paciente. Cada um tem um púlpito, cada um tem uma responsabilidade. Pode ser sua escola. Escola pode ser o seu púlpito. O seu lar pode ser o seu púlpito. Dali, você pregar, ensinar, disciplinar, pôr limite nos filhos. Ali pode ser o seu púlpito.
Enfim, queridos, cada um aqui tem um púlpito em algum lugar onde possa anunciar as grandezas do Senhor. Dorcas foi útil em vida. Amém, queridos? Amém. Vou nem perguntar se você é útil ou inútil. Segundo lugar, Dorcas foi útil na morte. Utilidade na vida, utilidade na morte. Sabe por que Dorcas foi útil também na morte? Porque quando estava viva, ela servia a Deus de todo o coração, era uma crente fiel, era uma serva do Senhor. Ela foi útil na morte porque, em vida, seu maior desejo era amar e servir a Jesus. Dorcas concordava em gênero, número e grau com o que Paulo disse, lá em Filipenses 1, 21 a 23. Ele disse assim, para mim, viver significa oportunidades para Cristo. E morrer, ora, isso é ainda melhor. Pai, se viver me dará mais oportunidade para ganhar pessoas para Jesus, então, na realidade, não sei o que é melhor, viver ou morrer. Às vezes quero viver e outras vezes não quero, pois estou ansioso para ir e ficar com Cristo. Como seria muito mais feliz para mim do que estar aqui? Utilidade na vida, utilidade na morte. Em vida, Paulo continuaria servindo a igreja e na morte estaria servindo a Jesus. O profeta Eliseu também foi útil na vida e útil na morte. Útil na vida e útil na morte. Queridos, Eliseu foi um dos profetas mais extraordinários do Antigo Testamento. Ele foi muito usado pelo Senhor. Em vida, foi boca de Deus, instrumento de Deus, canal do fluir de Deus. Mas até na morte, Eliseu foi útil. Seus ossos, pelo poder de Deus, ressuscitaram um morto. Útil depois de morto. Você acredita nisso, queridos? Vou ler para você. 2 Reis 13, versículo 20 e 21. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Moabita era inimigo de Israel. Invadiram a cidade de Israel, o país. E sucedeu que, enterrando eles um homem, havia um culto fúnebre, foram enterrar um homem, e eis que viram uma tropa, e lançaram um homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Viu o detalhe aqui? Estavam indo enterrar um homem, quando viram o exército inimigo se aproximar, jogaram o morto na cova de Eliseu e fugiram. Quando o morto tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Ou seja, Eliseu foi usado por Deus para realizar um milagre mesmo depois de morto. Útil na morte. Irmãos, tem gente que é tão útil em vida, que quando morrem, ainda ressuscitam mortos. Sabia? Vou explicar. No caso aqui de Eliseu, um homem ressuscitou literalmente ao tocar em seus ossos. Porém, em muitos casos, a pessoa que está sendo velada no cemitério, ela marcou tanto a vida dos outros, que muitos ressuscitam espiritualmente na mensagem que é pregada ali. Pelo impacto daquela vida, as pessoas falam, eu quero Jesus, porque essa vida aí me marcou. Essa vida aí marcou a minha história. Isso me faz lembrar de George Miller, que orou 52 anos por 2 filhos de um amigo. 52 anos orando. Um deles se converteu no dia que ele morreu, e o outro se converteu no dia do seu enterro. Útil na morte. Útil na morte. Assim foi com Dorcas. Enquanto viveu, foi útil. E quando morreu, deixou saudades. Lembra do texto? Quando Pedro chegou em Jope, todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com eles. Morreu e deixou saudades. Morreu e deixou saudades. Tem gente que morre sem deixar saudades. Tem pais que morrem sem deixar saudades. Tem filhos que morrem sem deixar saudades.
tem cônjuge que morre sem deixar saudade. E mais, tem membros de igreja que morrem sem deixar saudade. Lamentável. Enfim, tem pessoas que quando morrem são um alívio para os vivos. Foi tarde. Triste isso. Lamentável, queridos. Uma pessoa viver nessa terra de maneira tão inútil, sem fazer nada por ninguém, sem marcar nem a sua família. Certa feita, histórias de Uber, né, irmão Carlos? História de Uber, certa feita, numa das corridas de Uber, peguei uma passageira, já contei essa história, mas está dentro do contexto aqui, então tem pé e cabeça. Uma senhora idosa, conversa vai, conversa vem, e ela começou a falar do seu marido que havia falecido. E ela se referia a ele toda hora como meu velho. Meu velho para lá, meu velho para cá. E eu falei, poxa, ela deve estar com muita saudade do velho, né? E eu perguntei, e aí, minha irmã? Ele está fazendo muita falta, não? Ela respondeu o seguinte, não faz falta alguma. Morreu tarde. Senhor, aquele homem era um estupício na minha vida. Aquele homem era uma praga para mim. Ele perturbava meu juízo o dia todo. Ele morreu sem deixar saudade. E aí, brincando, falei com ela, e se no dia do velório aparecesse aquele pastor pentecostal, cheio do Espírito Santo, e orasse por defunto para ele ressuscitar, e ele ressuscitasse? O que você faria, minha irmã? O pastor ia levar para casa dele, porque eu não queria na minha, não. Estou longe, estou fora. Morreu sem deixar saudades. Queridos, a Bíblia fala de um homem, ou melhor, de um rei chamado Jeorão, que morreu sem deixar saudade. O sujeito era um demônio em figura de gente. O sujeito era ruim. Era coisa ruim. E ninguém chorou sua morte. Pode ler, quiser ler, 2 Crônicas 21, 20. Eu ouvi a história de um traficante que foi morto aqui no Rio de Janeiro. Ele era tão ruim, mas tão ruim, que quando morreu, o único que chorou por ele foi seu cachorro. No dia do enterro, nem a família estava. De tão ruim que o sujeito era, queridos. Brincando, bobear, nem o diabo queria ele. Por outro lado, 1 Reis 14, versículo 18, fala de um rei chamado Abias, que quando morreu, todo o povo de Israel o pranteou. Era um homem que morreu e deixou saudades. Provérbios 10, 7 diz que todos lembram com alegria um homem bom, mesmo depois de morto, mas o nome do homem mau é desprezado e jogado na lama. Você vai morrer e vai deixar saudade? Todos nós vamos morrer um dia. Isso é fato. Daqui a 50 anos, mais de 50% daqui já vão estar, né, embaixo da terra, com Jesus ou com o diabo. Dorcas morreu e deixou saudades, não pelo que fazia, mas por quem ela era. Ela era uma discípula fiel do Senhor e cheia de boas obras. Ela não era discípula por fazer obras, mas ela fazia obras por ser discípula. Não somos salvos pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez. Mas todo salvo faz. Todo salvo produz. Todo salvo se envolve, se move. E mesmo sendo uma discípula amorosa, amada e comprometida com o reino, ela ficou doente e morreu. Não é isso? É o que o texto diz. Mesmo com todas essas qualidades, ela ficou doente. Talvez oraram por ela, jejuaram por ela, o texto não diz, mas ela morreu. E nessa hora de luto, de choro, de perda, a pergunta que fica no ar é: por quê? Você já se fez essa pergunta? Por quê? Quem nunca fez? Por quê? Por quê? Ela não era crente? Ela não era caridosa, diz a Bíblia? Por que Jesus deixou ela morrer com tantas qualidades? Por que motivo Deus levou Dorcas e deixou vivo, por exemplo, Simão o mago, que foi um feiticeiro, lá em Atos mesmo? Leva Dorcas e deixa vivo Simão o mago. Por que levou Dorcas e não Elimas, o mágico, que também era um outro feiticeiro?
Por quê? Por que Deus leva uma criança inocente e permite a existência de tantos assassinos e bandidos? Por quê? Por quê? Por quê? Queridos, essa é uma questão muito sensível dentro da teologia. É tão sensível que já deram até um nome para esse questionamento, que é teodiceia. Por que o justo sofre? Como entender o sofrimento do justo? Como entender o sofrimento de uma criança que nasce e contrai uma doença rara? O Rabino Kirchner escreveu um livro intitulado Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. Claro que no final das contas não existe ninguém bom. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas esse é o título do livro dele. E esse livro nasceu de um problema pessoal que ele enfrentou. Seu filho nasceu com um problema, uma doença grave, chamado progéria, rara, que causa o envelhecimento precoce. Quando essa doença foi diagnosticada, o médico disse o seguinte para ele: essa criança não vai crescer mais do que 90 centímetros de altura. Essa criança não vai ter pelos em nenhuma parte do corpo. Na flor da idade, ela vai perder todos os dentes e vai ter a aparência de um velho. Ela vai morrer no início da adolescência. E aconteceu exatamente como descrito pelo médico. O rapaz morreu com 14 anos, aparentando ter 80. Por quê? Foi a pergunta que o pai fez a si mesmo. Eu não sei a resposta, queridos. Há muitas perguntas aqui, e não sou eu que vou dar a resposta. Agora, em relação a Dorcas, não sabemos a causa da morte. Não sabemos sua idade, se tinha filhos, maridos ou netos. O que sabemos é que sua utilidade na igreja de Jope era algo excepcional. O que sabemos é que ela foi útil na vida e útil na morte. O que sabemos é que Dorcas morreu e deixou muitas e muitas e muitas saudades. Por fim, Dorcas foi útil até na sua ressurreição. Útil na vida, útil na morte e útil na ressurreição. Vou ler mais uma vez Atos 9, 39 a 42. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com eles, com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Resultado de ressurreição: muitos creram na ressurreição, creram em Jesus por conta da ressurreição dela. Irmãos, a ressurreição de Dorcas aqui foi uma das 8 registradas na Bíblia, de uma ponta a outra. Elias, pelo poder de Deus, ressuscitou o filho da viúva de Serepta. Eliseu, pelo poder de Deus, ressuscitou o filho da Sulamita. O mesmo Eliseu, depois de morto, foi usado por Deus para ressuscitar um homem, como já vimos, os seus ossos. Estava ali o poder de Deus ainda. Viveu extraordinariamente. Morreu extraordinariamente. E mesmo depois de morto ainda deu fruto. Jesus ressuscitou a filha de Lázaro, o filho da viúva de Naim. Ressuscitou a filha de Jairo. Eu falei Lázaro, né? Não, não é Lázaro não, tá, querido? Nem tinha filho. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e ressuscitou Lázaro. Paulo foi usado para ressuscitar Eutico, e Pedro aqui foi usado para ressuscitar Dorcas. Agora, em que sentido Dorcas foi útil na sua ressurreição? Irmãos, através desse milagre, muitos creram no Senhor, diz a Bíblia, né? Atos 9, 41 e 42 diz que Pedro, depois de orar, deu a mão a Dorcas, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope. E muitos creram em quem? No Senhor. Creram no Senhor e não em Pedro. Creram no rei e não no servo. Creram naquele que operou o milagre, não naquele que foi o instrumento para fazer o milagre.
Irmãos, Dorcas foi útil na ressurreição. Sabe por que ela foi útil na ressurreição? Porque vivendo novamente, continuaria sendo útil, continuaria abençoando as pessoas com sua costura, ajudando os pobres, servindo a Deus. Irmãos, não haveria propósito algum em Deus ressuscitar algumas pessoas, sabe por quê? Continuariam sendo inúteis. E Deus vai, para que eu vou ressuscitar? Para que eu vou fazer um milagre na vida do sujeito se ele vai continuar sendo inútil? Dorcas não. Ela ressuscitou porque continuaria sendo útil. Seria uma serva, seria instrumento de Deus. Agora, ela tem um testemunho a mais para dar. Não só fazia boas obras, costurava, não só era prestativa, agora ela ia dizer para os outros, olha, eu estava morta e revivi. Jesus me ressuscitou. Eu estava no paraíso, mas ele mandou voltar porque tinha utilidade ainda no seu reino. Que mulher marcante era essa? Que mulher marcante! Isso me faz lembrar de Lázaro, a história. Ele foi ressuscitado por Jesus depois de 4 dias de morto. Meu irmão, tem ideia que a pessoa está morta 4 dias? Eu tentei pesquisar algumas coisas, falei, eu não vou nem trazer dados, senão ninguém vai almoçar hoje. Mas 4 dias de morto, a coisa é meio crítica. Mas Jesus ressuscitou Lázaro. E a consequência desse milagre é o que está escrito lá em João 11:45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e tinham visto o que Jesus fizera, o milagre, a ressurreição, creram nele. Ou seja, o resultado da ressurreição de Lázaro foi muitos crerem em Jesus, se converteram a Cristo por conta da ressurreição de Lázaro. Agora, o mais curioso é que alguns dias depois dessa ressurreição, Jesus foi jantar na casa de Maria, Marta e Lázaro, o ressuscitado. E o texto diz assim, João 12, 9 a 11. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, ele que é Jesus. E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Ou seja, Lázaro tinha morrido, ressuscitado, agora, por conta do seu testemunho, muitos se convertiam a Jesus, e os principais líderes queriam matar ele de novo. Morto 2 vezes, não conseguiram. Irmão, todo milagre deve nos levar a crer em Jesus, a amar a Jesus, a buscar mais a Jesus. Dorcas foi útil em vida, útil na morte e útil na ressurreição. E eu te pergunto, você tem sido útil depois que foi ressuscitado espiritualmente? Útil na ressurreição? Ressurreição espiritual? Colossenses 1, capítulo 3, versículo 1 a 6, concluindo, finalmente, última referência. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Amém, queridos?